Olá, aqui é Elisa Alecrim, Alecrim com N, e esse é o 9º episódio do minicast. No episódio de hoje, o tema é perder o controle e ser feliz, que é um tema baseado em um post que eu já fiz no blog há muito tempo atrás, em 2015, que se chama Perdendo o Controle. Nesse texto, uma das coisas que eu dizia era: a vida segue e a gente precisa seguir também, sabendo ou descobrindo a hora de parar e de recomeçar, e de se render e não controlar tudo, porque é justamente na mania de controlar tudo que a gente perde o controle. E quando eu decidi fazer esse episódio, eu estava pensando nessa ideia que a gente tem de controlar as coisas. E é meio engraçado quando a gente pensa que uma pessoa pode ser controladora. Porque, na real, o controle é uma ilusão, né? Na verdade, a gente não controla nada, a gente acha que controla. E aí a gente mantém essa ilusão de que a gente realmente tá, assim, dominando alguma coisa, quando na verdade a gente não está. E aí quando a vida vem e fala: querida, você não tem controle de nada, a gente meio que entra em desespero. Mas a real é que a gente nunca teve esse controle. A gente só fazia de conta que tinha. E assim, soltar o controle da vida pode ser um desafio muito grande para várias pessoas. Especialmente quem tem o hábito de se planejar muito, cada detalhe de tudo. E é engraçado falar disso agora. Tudo é engraçado, né? Mas enfim. Eu acho curioso porque quando eu comecei a falar esse ano de seguir a inspiração ou de agir no automático, a minha ideia era justamente essa. Porque eu tenho pra mim que a melhor forma da gente afetar a nossa realidade, né? Provocar a nossa realidade, tá até na bio do meu Instagram, é a gente fazer a viagem para dentro. Porque é quando a gente olha para dentro que a gente consegue perceber de onde que as coisas que estão fora da gente, de onde que essas coisas vieram. Só que ao mesmo tempo, quando você olha para dentro e você consegue perceber aquilo que você precisa fazer no seu mundo externo, você tem essa ilusão de que você pode controlar tudo e não pode. Então a ideia é fluir junto com a vida, é seguir a inspiração, é entender que às vezes você está planejando uma coisa, mas que a melhor coisa que você pode fazer é não seguir esse planejado. É perceber aquela vozinha dentro de você falando para você seguir tipo um caminho diferente, ou você fazer a mesma coisa que você faz sempre, mas de um jeito diferente. É você ter essa percepção de que é possível ser flexível, de que é possível você não planejar tudo o tempo inteiro. Sim, ter intenções, ter objetivos, ter um planejamento, mas não se tornar uma pessoa rígida por causa desse planejamento. E aí hoje aqui a ideia desse episódio é justamente trazer algumas ideias para você não aprender a soltar o controle, porque você não tem o controle, lembra disso, você acha que tem. É só para você ter uma ideia de coisas que você pode fazer para se sentir um pouco menos desconfortável com a ideia de que você não controla nada. Acho que melhorou dito dessa forma. Então, a primeira coisa aqui que eu quero dizer para que já você comece a se desprender dessa ideia de que você controla tudo é você aprender a lidar com a incerteza. Porque a vida ela é imprevisível, as coisas estão além do nosso controle, sim. Só que em vez de lutar contra a incerteza, é importante a gente aprender a lidar com ela. Praticar a meditação, praticar o estar presente, que a gente se perde muito. Cara, eu falo isso, tipo, várias vezes por aqui. Mas é que a gente sofre com tanto estímulo o tempo inteiro que quando a gente fica só com a gente, parece que tem uma coisa errada, que tem uma coisa faltando, a gente fica ansiosa. E é tão importante a gente aprender a estar presente, aprender a estar em silêncio, aprender, como diz a Ina, que é minha professora, a sustentar o vazio, a sustentar o silêncio. Então, essa é a principal coisa, aprender a lidar com a incerteza e aprender a lidar com aquele espaço vazio, tá? E a segunda coisa é confiar em si. É muito importante você aprender a fazer isso, aprender a confiar em si, aprender a confiar na sua capacidade de lidar com o que a vida trouxer.
É difícil, né, a gente se ver nesse lugar de quem pode lidar com desafios, com as adversidades, mas é engraçado também porque a gente acha que a gente precisa estar pronta para tudo o tempo inteiro. Só que na maioria das vezes a gente vai se aprontando no meio do caminho. As coisas vão acontecendo e conforme elas vão acontecendo a gente vai ganhando, enfim, conhecimento, a gente vai aprendendo a navegar naquilo ali, vai aprendendo a criar casca, vai aprendendo, enfim, a lidar com aquela situação, mas a partir do momento em que a gente já está envolvida com essa situação. Então, é bom confiar em si, mas também entender que essa confiança em si é também uma confiança na vida. Que as coisas que acontecerem no seu caminho, elas não vão acontecer aleatoriamente. Se eu acredito nisso, pelo menos, que quando uma coisa acontece com a gente é porque a gente vai ter ferramentas para lidar com aquilo. Ferramentas internas e externas. Então, confiar. Confiar. É essa palavra, confiar. E também aprender a delegar as coisas. A gente acha que só a gente pode fazer aquilo. Opa, acabou de faltar luz aqui. A gente acha que só a gente é capaz de fazer aquilo que a gente faz. E não. E uma coisa que eu falo bastante é: só dá pra fazer o que dá pra fazer. Você é um ser humano, seu corpo não é uma máquina. Você tem limitações, você precisa da sua dose de manutenção. A luz acabou de voltar. Eu vou voltando com o meu raciocínio, ficou difícil de manter com a luz apagada. Mas enfim, só dá pra fazer o que dá pra fazer. Você é um ser humano, seu corpo não é uma máquina, você tem limitações e você precisa da sua dose de manutenção. Comer, dormir, se movimentar. Não dá pra pular essas etapas. São coisas que você realmente precisa fazer, que você realmente precisa dedicar um tempo para que você consiga ser uma pessoa minimamente produtiva e saudável a longo prazo. Senão teu corpo vai te parar e falar: querida, o que você está fazendo? Eventualmente você não vai saber fazer algo. Foi o que eu falei na dica anterior. Não é a dica, né? Não, no toque, assim, anterior. Que você pode ser que você não saiba mesmo lidar com alguma coisa, mas confie no processo. Você vai aprender durante o processo. E outra, você também vai precisar se libertar de tantas funções, porque você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Temos uma moto passando, gente, hoje tá um pouco difícil. Mas assim, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente precisa realmente escolher. Vou focar nisso aqui, isso aqui, depois a gente vê. Mas entenda, só dá pra fazer o que dá pra fazer. Se der pra delegar, delegue. Se não der pra delegar, guarda pra depois. Mas coloque a sua energia naquilo que você sabe que pode fazer e naquilo que é prioridade pra você. Mas daí você vai precisar definir o que é prioridade. Quase que não sai, mas sai. Próximo, permita-se falhar. Essa aqui é até pra mim, tá? Porque eu tenho uma dificuldade grande de lidar com os meus próprios erros. Mas assim, todo mundo erra. vem esse rolê. Só que em vez de você se culpar pelas suas falhas, pelos seus erros, ou tentar evitar a todo custo que você erre, você não é uma pessoa perfeita, tá? Você vai errar e tá tudo bem. Uma frase que eu decidi que seria uma das frases que me inspiraria esse ano e que eu usaria sempre que eu precisasse: ninguém vai morrer por causa disso. Então segue o baile, tá bom? Tipo, normal errar, não tem problema. E uma coisa que eu aprendi com a Camila Vidal, da Moving Girls, é que você erra rápido, você aprende rápido. E aí você valida rápido aquilo que você tá fazendo. Se tiver errado, se der errado, parte pra próxima e é isso aí, vamos lá. Use as suas falhas como oportunidade para aprender e para crescer. E por último, mas não menos importante, na verdade, acho que o mais importante dessa lista aqui é: pratique a gratidão. Focar no que é positivo em sua vida pode te ajudar a se sentir mais relaxada e soltar o controle. Que aqui a gente já entendeu que não é soltar o controle, porque o controle realmente você não tem. É soltar a ideia de que você controla alguma coisa e se sentir menos desconfortável com essa ideia. Praticar a gratidão diariamente, agradecendo pelas coisas na sua vida, por menores que elas sejam. Eu tenho uma tática de gratidão que é assim:
Eu uso um aplicativo, tipo um bloco de notas, e aí eu crio uma nota só para o mês inteiro. E aí todo dia, no final do dia, eu coloco lá, dia tal, tipo dia 1. Aconteceu isso. Pra mim, assim, um mínimo de 3, máximo de 5. Então, todo dia eu vou colocar pelo menos 3 coisas e, no máximo, 5 coisas que aconteceram naquele dia que foram muito boas pra mim e que, enfim, fizeram eu me sentir grata. Importante dizer, tudo tem seu lado positivo e tudo tem seu lado negativo. O lado positivo vai ter um lado negativo, o lado negativo vai ter um lado positivo também. Mas, quando você se nega a olhar para o lado positivo das coisas, porque acha que isso é positividade tóxica, se é que existe algo assim, é você quem perde, porque aí você se recusa a aprender com as experiências da vida, que são sempre permeadas pelas duas coisas, pelo lado positivo e pelo lado negativo. É a lei da polaridade funcionando, é assim que a vida é. E você pode ficar se degladiando com essa ideia, ou você pode entender essa ideia e fazer o melhor que você puder com ela. Bom, o episódio de hoje é isso. Espero que eu não tenha ficado muito confuso com a falta de luz e às vezes com as faltas de palavras, mas é isso aí. A gente se ouve na próxima semana. Um beijo e tchau!